Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror psicológico de 2022, chamado Sorria. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, vemos a imagem perturbadora de uma mulher que faleceu devido a uma overdose. As fotos que cercam a cena revelam que ela era uma mãe solitária, criando 2 filhas. Naquele exato momento, sua filha mais nova, Rose, chega à porta e é pega de surpresa. A cena então muda para os dias atuais. Rose se tornou terapeuta em um hospital psiquiátrico. Atualmente ela está atendendo a um paciente maníaco chamado Carl, que diz repetidamente que vai morrer. Rose se esforça para consolá-lo, mas Carl continua murmurando, então ela o deixa internado por alguns dias. Depois de concluir seu trabalho, Rose se prepara para partir, pronta para ir embora. Mas nesse momento ela é designada a outro caso, envolvendo uma paciente chamada Laura. Com relutância, Rose a encontra e descobre que a pobre garota está sofrendo de crises de depressão depois de ter testemunhado seu professor cometendo o impensável. Rose afirma que é normal ficar paranoica quando alguém morre, mas Laura afirma que ela não é louca. Na verdade, ela está agindo de forma estranha porque uma entidade assustadora, com um sorriso estranho, a segue aonde quer que ela vá. A entidade assume a forma de pessoas aleatórias e diz: "Você vai morrer." Pouco depois, Laura desaba repentinamente no chão e começa a gritar como se tivesse visto algo. Percebendo a situação degradante, Rose rapidamente pede ajuda. Quando ela faz a ligação e se vira, ela fica chocada ao ver Laura de pé, calma e com um sorriso assustador. Mas antes que a ajuda chegue, Laura pega um caco de cerâmica quebrado e comete o impensável, deixando Rose horrorizada. Após o trágico incidente, 2 detetives chegam ao hospital. Um deles é Joel, o ex-namorado de Rose. Eles fazem várias perguntas, mas ela está aterrorizada demais para falar. Rose revela apenas que Laura tinha um sorriso sinistro no rosto quando cometeu o impensável. Após o término das formalidades, Rose finalmente volta para casa. Para relaxar, ela toma um banho e está prestes a se servir de um drink quando percebe uma visão assustadora de Laura parada em um canto. Ao mesmo tempo, seu noivo Trevor entra no quarto, a assustando momentaneamente. Ele percebe que ela está preocupada e pergunta se está tudo bem. Em resposta, Rose acena com a cabeça e muda de assunto rapidamente. Mais tarde naquela noite, o casal se junta à irmã de Rose, Holly, e o seu marido para um jantar. Todos eles conversam sobre suas respectivas vidas profissionais, mas Rose parece estar distraída. Ela continua se lembrando da cena angustiante da morte de Laura. No dia seguinte, Rose decide voltar ao trabalho, mas se esforça para esquecer os incidentes anteriores. Intrigada, ela aborda a recepcionista e pede para ver o relatório sobre Gabriel, o professor que cometeu o impensável na frente de Laura. Enquanto analisa o relatório, Rose recebe uma ligação de Holly, que lhe faz um convite para o aniversário de seu filho. Enquanto conversam no telefone, Rose olha pela janela e percebe uma figura ao longe que se parece com Laura. No entanto, ela descarta o fato como sendo sua imaginação e vai verificar os pacientes. Quando ela passa pelo quarto de Carl, ela o nota com o mesmo sorriso perturbador que Laura tinha. De repente, ele começa a gritar com ela, declarando que ela vai morrer. E isso deixa Rose aterrorizada, e por isso ela chama urgentemente as enfermeiras para contê-lo. No entanto, em uma reviravolta dramática dos fatos, é revelado que Carl estava dormindo o tempo todo, e tudo o que aconteceu anteriormente foi apenas um sonho. Quando o supervisor do hospital, Dr. Desai, fica preocupado com o estado mental de Rose, ele a aconselha a tirar uma semana de folga. Mais tarde naquela noite, Rose está sozinha em casa quando o alarme da casa começa a tocar repentinamente, o que a deixa em pânico. Ela se dirige cautelosamente à porta da frente com uma tesoura na mão, mas percebe que ela está trancada. Ao retornar para a sala de estar, ela descobre que a porta dos fundos está aberta. Nesse momento inquietante, Rose recebe uma ligação de um operador de segurança que estranhamente lhe diz para olhar para trás. Mas para deixar as coisas mais confusas, o telefone toca novamente, revelando que a ligação anterior foi apenas uma alucinação. Rose atende rapidamente e, para o seu alívio, é um policial do outro lado. Em pouco tempo, vários policiais chegam à casa dela para investigar, mas não encontram sinais de invasão. Trevor também chega ao local e, preocupado, pergunta a Rose se ela está bem. Com uma expressão confusa, ela diz que sim, mas ainda há um problema. Ela não consegue encontrar o seu gato de estimação, Mustache. No decorrer dos dias seguintes,
Rose continua a ter alucinações, levando as pessoas a considerá-la uma pessoa mentalmente instável. Preocupada com o seu próprio bem-estar, ela procura a ajuda da sua antiga terapeuta, a doutora Madeline. Rose lhe conta tudo, incluindo Laura, os sorrisos assustadores e até mesmo seu gato de estimação desaparecido. Ela diz freneticamente que está ficando paranoica a cada dia que passa. Ao ouvir tudo isso, a doutora Madeline teoriza que ela ainda está sofrendo com a morte traumática da sua mãe abusiva e doente mental. No fim de semana, Rose vai à festa de aniversário do sobrinho, apesar de não estar se sentindo bem. As coisas vão bem nos primeiros minutos, e Rose supõe que tenha se livrado das suas alucinações. Mas quando seu sobrinho abre o presente que ela trouxe para ele, é revelado o corpo sem vida do seu gato desaparecido. O choque leva Rose às lágrimas, enquanto ela tenta desesperadamente convencer a todos que não foi ela. Em meio a isso, ela percebe que um dos convidados da festa está sorrindo para ela de forma assustadora. Isso também a assusta terrivelmente, e ela acaba quebrando uma mesa de vidro e se machuca. Na cena seguinte, Trevor a leva para casa depois de uma curta viagem ao hospital. Antes de sair do carro, Rose tenta lhe contar sobre a entidade que a está assombrando, mas Trevor especula que ela pode ter herdado a doença mental da sua mãe. Mais tarde, Rose continua sua pesquisa sobre Gabriel até ouvir a voz da sua mãe a chamando na escuridão. Determinada a ignorar, ela tenta ir para a cama, mas uma figura que se parece com a sua mãe aparece atrás dela. De manhã, Rose se dirige à residência de Gabriel para reunir mais detalhes sobre a sua morte. Ao chegar, ela é recebida pela esposa dele, Victoria, que revela que o professor também testemunhou um autoflagelo antes de cometer o impensável. Ela então conduz Rose a uma sala, onde estão expostos vários esboços feitos por Gabriel. Todos eles têm o mesmo sorriso assustador em seus rostos. Depois de saber de tudo isso, Rose afirma que Gabriel não estava louco e que as experiências que ele teve foram reais. Ela afirma que também está passando por ocorrências semelhantes. Infelizmente, isso só irrita Victoria, pois ela acredita que Rose está tentando tirar sarro do seu falecido marido. Então ela a expulsa da casa. Agora, sem mais opções, Rose aborda o seu ex-namorado, Joel, e lhe pede um favor: investigar casos relacionados a Gabriel. O detetive fica um pouco hesitante, mas concorda em fazer isso pelo bem do seu antigo relacionamento. Joel então acessa os relatórios em seu laptop e descobre que o professor havia testemunhado uma mulher chamada Angela a cometer o impensável. Então ele realiza uma pesquisa sobre a mulher e coincidentemente descobre que ela também havia testemunhado uma morte auto-infligida. Quando eles veem a filmagem gravada, eles veem um homem sorrindo antes de cometer o impensável na frente de Angela. Depois disso, Rose volta para casa com a intenção de revelar tudo ao seu noivo. No entanto, seus planos são interrompidos quando ela descobre que Trevor trouxe a doutora Madeline para examiná-la. Ele acredita que ela ficou louca, e isso enfurece Rose. Então ela acusa Trevor de tê-la abandonado em seu momento de maior necessidade. Então ela sai correndo e vai para a casa de Holly, na esperança de obter algum apoio. Rose mostra ansiosamente para sua irmã as imagens impressas das outras vítimas, explicando como ela recebeu a maldição da sua paciente. No entanto, Holly rejeita a noção de maldições e a compara com a sua falecida mãe. Isso desencadeia uma onda de raiva em Rose. Como resultado, ela castiga a irmã, chamando-a de egocêntrica e egoísta. Rose então retorna para o carro e tenta se acalmar. De repente, Holly sai de casa e bate na janela do carro. Quando Rose olha para fora, fica horrorizada ao ver o rosto sorridente da sua irmã, que inexplicavelmente está de cabeça para baixo. Mas na realidade ela está mais uma vez tendo alucinações. Mais tarde naquela noite, Rose está em um restaurante, tentando se manter ocupada, quando recebe uma ligação repentina de Joel. Ele diz que pesquisou os sorrisos assustadores a noite toda e descobriu algo chocante. Ao todo, são 20 casos, e 19 deles foram de mortes autoprovocadas com padrões semelhantes. Entretanto, no 20º caso, um homem chamado Robert rompeu o padrão ao cometer assassinato. Quando um homem aleatório testemunhou o incidente, ele cometeu o impensável, continuando assim o padrão. Intrigada com esse sobrevivente, Rose decide encontrá-lo pessoalmente. Pouco tempo depois, ela chega à prisão onde Robert está preso. Rose então se aproxima dele e finge que tem um paciente passando por uma experiência semelhante. Em resposta, Robert explica que a entidade se alimenta de traumas e a única forma de escapar é cometer um ato brutal de assassinato na frente de uma testemunha, a traumatizando. Ao ouvir isso, Rose fica furiosa e grita com veemência: "Não posso matar ninguém."
Ela revela que foi amaldiçoada pela entidade. Como resultado, Robert começa a entrar em pânico, e os guardas chegam rapidamente para levá-los embora. Mais tarde, quando Rose chega em casa, a doutora Madeline inesperadamente lhe faz uma visita. As duas conversam, mas conversa que é logo interrompida por um telefonema. Rose atende com relutância, mas descobre que quem está ligando é a própria doutora Madeline. Isso significa que a pessoa do lado dela é a entidade. Nesse momento, a entidade começa a sorrir e pronuncia as palavras: "O tempo está se esgotando." Na cena seguinte, vemos Rose dirigindo até o hospital, armada com uma faca. Ela vai direto para o quarto do paciente e o confronta. Nesse momento, o Sr. Desai entra, advertindo Rose que ela não deve ficar perto dos pacientes. Ele também pergunta se ela está se saindo bem ultimamente. Mas, ignorando tudo que ele diz, Rose de repente pega sua faca e o esfaqueia repetidamente. Parece que ela quer passar a maldição adiante ao matar o pobre homem. No entanto, apesar de várias facadas no abdômen, Carl continua a sorrir de uma forma assustadora, e ele não sente dor alguma. No segundo seguinte, Rose acorda em seu carro, percebendo que toda a sequência foi mais uma alucinação. Pouco depois, Morgan se aproxima do seu veículo e pergunta por que ela está ali. Mas ela se afasta rapidamente sem dar nenhuma explicação. Ao notar a presença de uma faca no carro de Rose, Morgan imediatamente entra em contato com Joel, o alertando sobre a situação. Depois disso, Rose dirige até a sua casa abandonada de infância, pois esse é o único lugar que ela pode ficar longe das pessoas. Rose teme que ela acabe machucando alguém, por isso quer se isolar do resto do mundo. Ao chegar a casa, Rose ouve um barulho estranho e, quando vai investigar, encontra a entidade da sua mãe. Mas a protagonista não tem mais medo e confronta a entidade, pedindo-lhe que pare de incomodá-la imediatamente. Depois disso, o filme entra em flashback para o dia em que a mãe de Rose faleceu. Em uma reviravolta chocante, é revelado que a mulher estava viva quando Rose a encontrou. No entanto, a menina não pediu ajuda, pois odiava sua mãe abusiva e queria que ela morresse. Atualmente, a entidade assume outra forma, revelando uma figura alta e assustadora. Ela rapidamente prende Rose no chão, dizendo que vai atormentá-la para sempre. No entanto, Rose invoca sua força interior e consegue se libertar, golpeando a entidade com uma lâmpada, fazendo-a pegar fogo. Então ela deixa a casa, liberando-se simbolicamente do seu trauma. Após a angustiante provação, Rose dirige de volta para a casa de Joel, esperando que ele a deixe passar a noite. Então ele concorda e garante o seu apoio, mas enquanto fala, dá um sorriso assustador. Alarmada, Rose sai apressadamente da casa, apenas para se ver do lado de fora da sua antiga casa, o que revela novamente que a sua experiência anterior foi uma alucinação completa. Pouco tempo depois, o verdadeiro Joel chama seu nome, causando pânico, e ela corre para dentro de casa, barricando-se na casa para que Joel não possa passar a maldição para ela. Nesse momento, a entidade arranca sua pele para revelar a sua verdadeira forma. Essa fusão faz com que Rose tenha um colapso nervoso, caindo em um estado de paralisia induzida por trauma. Em seguida, em uma visão horrível, a entidade se força a entrar em seu corpo pela boca. Na cena final, Joel consegue entrar pela porta da frente, apenas para ver Rose se incendiando com um sorriso no rosto, efetivamente passando a maldição para ele. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.